Subsídios para as lições bíblicas de jovens com o pastor Natalino das Neves. A paz do Senhor, eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus em Curitiba, escritor, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD e doutor em teologia. Comentários já publicados pela CPAD. Temos Justiça e Graça, um comentário da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Seu Reino Não Terá Fim, um comentário sobre a vida e ministério de Jesus segundo Mateus. Cobiça e Orgulho, que tratamos os temas dinheiro, sexo e poder. E agora, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios para os dias atuais. Um comentário sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de iniciar a lição desta semana, quero fazer 3 pedidos para você. Que você clique aí no gostei, joinha, tem um positivo abaixo do canal do YouTube. Peço também que você clique lá no sininho para você receber as informações a respeito das novas postagens. E que também se inscreva no canal. Assim, você terá acesso a todas as informações das postagens e também será atualizado constantemente a respeito de atualizações. Conto com você e peço que você também compartilhe com as demais pessoas para que eles também possam desfrutar dos comentários, dos subsídios aqui destas lições. Vamos então à lição desta semana. Lição 4. A sabedoria divina. Nesta lição nós vamos estudar sobre a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus, que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Síntese da lição. A mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 18 ao verso 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós vamos estudar nessa lição de número 4, que o modo de vida, de pensar do mundo é incompatível com a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz, que é o meio de revelação de Deus para a humanidade, se torna um paradoxo para o pensamento secular, para o pensamento humano, por não entender como se dá a revelação de Deus na cruz por meio de Cristo. Paulo adverte aos coríntios para não se apegarem, não se idolatrarem na sabedoria humana, que no caso era a sabedoria grega, o pensamento grego da época. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo não critica, dizendo que a sabedoria não é útil, mas que ela não leva ao conhecimento da verdadeira sabedoria,
que vem de Deus. E nós vamos ver que essa verdadeira sabedoria é Cristo. Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus está em se revelar por meio da cruz de Cristo. Algo incompreensível para quem não se submete à revelação do Espírito Santo de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Tópico 1. A cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. Subtópico 1. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. O apóstolo Paulo ele fala claramente que a mensagem da cruz de Cristo se tornou um tropeço tanto para gregos, como para romanos, como para judeus. Por que para os gregos, romanos e judeus era incompreensível a mensagem da cruz? Os gregos, para eles, os vencedores eram aqueles que eram recebidos como heróis. Então, um herói nunca pode ser alguém, sob o ponto de vista humano, dentro do pensamento grego, perdedor, humilhado, como foi Jesus. Então, eles se baseavam no mito dos heróis, onde tem o culto à personalidade, e somente as pessoas influentes, as pessoas com conhecimento acima da média, como era considerado dentro da cultura grega, era tido como um vencedor. Então, Jesus estaria fora desse conceito. Para os romanos, o vencedor era o grande vitorioso por meio da força bélica. Por isso que se baseavam como exército. As legiões eram uma fonte importante de domínio, de revelação, de controle dos romanos. Então, quem morria na cruz era alguém que era considerado pelos romanos como subversivo. Então, a cruz era destinada pelos romanos aos subversivos, as pessoas que causavam incômodo para o governo e que eles viam como a possibilidade de causar algum dano ao controle romano. Então, essas pessoas que eles destinavam para a cruz. Já os judeus, baseado em Deuteronômio, eles tinham como base que o madeiro era maldito. A pessoa que fosse condenada à morte de cruz era maldito. E de forma alguma, esse Messias esperado pelos judeus, que eles esperam até hoje, poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Judaico e condenado à morte, como foi Jesus julgado, e entregue aos romanos, que, por influência dos principais líderes, o conduz para a morte de cruz. Então, para eles, a mensagem da cruz era uma pedra de tropeço. Não tinha como entender essa mensagem de um Deus encarnado que se faz ser humano e morre na cruz no lugar do ser humano para ser reconciliado com Deus. Em hipótese alguma, era aceitável dentro dessa cultura. Por isso, a rejeição de Jesus, em especial pelos judeus e também pelos gregos e pelos romanos. Subtópico 2. A cruz de Cristo é o poder de Deus para o salvo, com base no verso 18. Enquanto a cruz, a mensagem da cruz, era uma pedra de tropeço para os gentios, para os judeus, que não haviam se convertido ao cristianismo, para o crente salvo, se tornava a pedra angular, a base da sustentação da sua fé e da sua esperança, como nós vemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 6 a 8. O apóstolo Paulo, não somente nessa carta, mas também em Romanos e nas demais cartas que ele escreve, nós vemos destacar de forma incisiva que a obra de Cristo é a única obra perfeita, aceitável diante de Deus, que garante a justificação do ser humano. É a única obra pela qual o homem tem o direito dessa justiça conquistada por Cristo. Entenda que não é por o homem e a mulher que se converte ao cristianismo, não é pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Essa obra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nesta obra vicária e eficiente de Cristo, que diferente do sacrifício judaico do Antigo Testamento, que era oferecido diariamente e pela nação uma vez por ano, é oferecido uma vez só, como nós vemos
o autor aos Hebreus destacar um sacrifício feito uma vez só, perfeito, que nos justifica diante de Deus. Essa mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nesta mensagem. E o fato de sermos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, deixa bem claro e destaca e acentua a graça de Deus, né? Que somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus, não por méritos próprios, não por méritos humanos, mas pela graça e a misericórdia de Deus. E essa graça de Deus tem como centro a cruz de Cristo. Para ela convergem os justificados e os reconciliados com Deus. É o meio de revelação da sabedoria de Deus, é o meio pelo qual todo o ser humano deverá ou alcança a salvação. É por meio da cruz. Para ela converge tudo. Por isso que o apóstolo Paulo coloca como a mensagem central da sua pregação. É por isso que ele afirma que a cruz, que era loucura para o mundo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Subtópico 3. A sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Verso 19. Nós já vimos, e aqui o apóstolo Paulo mais uma vez destaca, que a sabedoria segundo o mundo não tem a capacidade de conhecer a revelação plena de Deus. É somente pela pregação, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz. Pela lógica, pelo conhecimento humano, é possível chegar a uma definição da existência de Deus. Muitos fazem uma análise do mundo, da criação, como as coisas caminham, para justificar a existência de Deus de uma forma lógica, inteligente, vamos dizer assim, entre aspas. Mas o fato de reconhecer a existência de Deus não é suficiente para a salvação. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1 e 21, diz que mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Então tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não o glorificam, não se submete à mensagem da cruz, não se submete ao poder de Deus, à vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte, aconselha a nos submetermos a Deus, sermos gratos a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça e vivermos de acordo com a sua vontade. E aqui ele deixa bem claro que a sabedoria do ser humano vai se acabar. Deus irá destruí-la, é o termo que ele utiliza. Mas aqueles que hoje muitas vezes são humilhados, que na época da escrita da carta aos Coríntios eram marginalizados, que eram considerados a escória da sociedade da época. Esses que, nessa condição, ou mesmo as pessoas que tinham poder aquisitivo, mas que criam nesta mensagem da cruz, eles permaneceriam para sempre. Então a sabedoria segundo o mundo seria destruída ou será destruída, mas aquele que, salvo, que crê em Deus, tem a vida transformada, permanece para sempre. Aqui o apóstolo Paulo apresenta essa diferença. Para onde conduz, qual é o resultado de quem anda segundo a sabedoria do mundo e quem anda segundo a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. Para pensar, o que a cruz de Cristo representa para você? Importante para pensar. Cremos que a cruz de Cristo, loucura para o mundo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Jesus. Tópico 2. A vida eterna e a verdadeira sabedoria de Deus. Subtópico 1. A vida eterna e a verdadeira sabedoria de Deus não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. Então, a resposta ao tema do tópico. Segundo o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo. Vemos isso quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 a 25 e o verso 30. Vemos que a sabedoria de Deus aponta para a partilha do sofrimento de Jesus, 2 Coríntios 1 e 5, e ao testemunho de uma vida transformada, Romanos 8 e 17. Então nós vemos que aponta para a cruz de Cristo, a partilha com o sofrimento de Cristo e o testemunho de uma vida transformada. Então nós vemos que isso é que caracteriza a salvação em Cristo Jesus, e que é o meio de se chegar até Deus. Não é
por méritos próprios, não é por sacrifício, não é por prática de castigo contra o corpo, mas é uma vida transformada, é uma vida de que aonde é possível perceber a nova natureza de Deus e uma vida que compartilha com o sofrimento de Cristo. Esse conceito é bem diferente dos judeus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, dentro desse contexto da justificação da cruz, pela fé no sacrifício de Cristo, por meio da cruz de Cristo, nós vemos aí um embate direto, defender a justificação pelas obras. Muito claro. Tenho aqui um livro que eu trabalho, esse livro aqui não é um livro de apoio, é um livro A Justificação pela Fé, nas perspectivas abraâmica e paulina, que eu amplio esse conceito. Eu já trabalhei no livro Justiça e Graça, então esse livro aqui é muito importante que você tenha, junto com Justiça e Graça, que nós trabalhamos como o apóstolo Paulo, em Romanos 4, ele trabalha essa questão do conceito da doutrina de justificação pela fé, como que ele usa o próprio campo dos judeus para demonstrar que já no Antigo Testamento, por meio de Abraão, Deus já justificou, mas não pelas suas obras, pela sua fé. Então, coloca por terra tudo aquilo que os judeus defendiam para a sua justificação, com rituais, purificação, a lei e assim por diante. Não quer dizer que o apóstolo Paulo era antinomista, não tinha a questão de observância da moral, da lei moral, etc. Não, aqui ele está colocando dos abusos, como eu coloco aqui, o legalismo religioso. Então, os judeus se apegaram muito ao legalismo religioso, o apóstolo deixa bem claro aqui que esse legalismo não ia conduzir de maneira alguma a sua justificação à verdadeira sabedoria. No juízo divino, o que vai ser requerido são os frutos da justiça, que somente é alcançado por meio do sacrifício de Cristo, e não por legalismo religioso. Então, Paulo chama a atenção daqueles que ainda viviam no legalismo religioso e tentavam impor sobre os outros também esse legalismo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso acontece ainda nos nossos dias. Pessoas que são legalistas nos nossos dias, se apegam nas coisas secundárias e deixam o básico do lado. A questão básica, o fundamento básico da doutrina cristã. Segundo subtópico, a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Como eu já disse em lições anteriores, o pensamento grego ele enfatizava muito, de forma idolátrica, a questão do conhecimento. Já falei também das religiões mistéricas, que é uma tendência pregnóstica, onde é acentuado também essa idolatria pelo conhecimento. E nessas religiões mistéricas existiam alguns conhecimentos que eram destinados somente a alguns, chamados os reveladores de Deus, ou seja, aquela pessoa que tinha certa unção acima das demais, que tinha um conhecimento privilegiado, que não era revelado a todos. E isso é uma forma de controle. Quem tem o conhecimento, até hoje, é quem tem o controle. Então, isso era ser feito também por uma forma de dominação. E eles entendiam que era eles que determinavam a forma de se chegar a ter Deus. Como nós vemos hoje também, muitas pessoas, mesmo nas igrejas, determinando para Deus. Acho que pode determinar. É um determinismo que nós vemos muito forte. E muitas pessoas acabam se enganando com isso e se perdendo com isso também. Em 1 Coríntios 4, verso 6 até o verso 18, dentre esses versículos, nós vemos aí o descaso que muitos de Coríntios tinham até com o apóstolo Paulo, com relação à sua retórica, com relação à sua forma de expressar. Ele falava grego, mas não tão proeminente, por exemplo, como o Apolo. E eles começavam a desprezar o apóstolo Paulo. Nós vimos que os gregos eles tinham essa classificação das pessoas, a respeito do conhecimento, como eu já disse anteriormente também em lições anteriores, que eram destinados à elite, um grupo menor, pequeno da sociedade. E as pessoas que eram mais simples, eram as pessoas que não tinham acesso ao conhecimento. Então eles queriam classificar o apóstolo Paulo nessas condições, porque até o apóstolo Paulo também era fazedor de tenda. O braçal, para eles também era marginalizado, considerado um instrumento de trabalho. Então o que eles poderiam se submeter a um líder desta forma? Então eles queriam determinar como que as coisas deveriam acontecer. Eles queriam determinar como que era a maneira de se chegar a ter Deus
diante do pensamento humano, da sabedoria humana. Essas pessoas não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo, para entender a mensagem da cruz. Agora, o apóstolo Paulo, nós vemos Romanos 1,16, que não deixava de pregar esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Ele não se envergonhava dessa mensagem do evangelho, porque ele tinha experiência da sua própria vida. Ele havia também confiado nessa forma de capacitação, de conhecimento. Nós vamos estudar em lições posteriores sobre a capacitação do apóstolo Paulo, tanto secular como ministerial. Ele tinha se apegado, mas ao conhecer a Cristo, ele mudou a forma de ver. E como se chega até Deus? Ele viu que a coisa era bem diferente do que ele pensava até então. No verso 24, o apóstolo Paulo, ele destaca claramente onde está a sabedoria de Deus. Ele diz assim: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então ele identifica claramente a Cristo como a sabedoria de Deus. Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Subtópico 3. Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. O apóstolo Paulo, no versículo 24, vemos que ele identifica claramente a Cristo como sabedoria de Deus. Ele diz: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E acrescenta: e Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Então, Paulo está afirmando aqui que Cristo é a sabedoria de Deus e somente Ele é quem garante a vida eterna. Então nós vemos que aqui ele está dentro de um contexto de oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Nós vemos no verso 18 a 31. Mais uma vez, ele enfatiza, ele deixa claro aqui que a sabedoria humana não tem como conduzir até Deus, até a salvação. Paulo aqui, ele quer demonstrar que da forma humana é impossível o ser humano chegar ao conhecimento da salvação. É possível chegar a um conhecimento até louvável, para a ciência, para muitas outras formas de relacionamento entre os seres humanos, para um proveito em determinada área, mas quando se trata da salvação, Paulo, ele coloca que esse conhecimento, somente o conhecimento que vem de Deus, e ele coloca Jesus como essa essência da sabedoria, colocando como um meio de chegar até Deus por meio da sua sabedoria, que ele apresenta aqui Cristo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Interessante como o apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus como essa sabedoria. Ele vai trabalhar nessa carta e nas demais cartas também, dentro de um contexto daquele conceito de Provérbios, por exemplo, 8, que tem a personificação da sabedoria, como algo pré-existente. Ali fala: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Então tem pessoas que às vezes não olham o contexto, ali está falando da sabedoria. E ali ele coloca a sabedoria como pré-existente. E o apóstolo Paulo aproveita esse e outros textos também para demonstrar que a sabedoria de Deus é Cristo, aonde o autor dos Hebreus diz que é a maior revelação de Deus, Cristo Jesus. Deus havia falado de várias formas, mas por último tem a sua maior expressão da verdade, a sua maior expressão de ser, que é por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. Então o apóstolo Paulo quer demonstrar aqui que é por meio de Cristo, essa mensagem que eles estavam rejeitando e que muitos rejeitam ainda hoje, que garante a vida eterna. Paulo afirma ainda no capítulo 15, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso depois de forma mais específica, do verso 45 a 58, que Cristo foi feito Espírito vivificante. Ele afirma que Cristo, que Jesus foi feito Espírito vivificante, que garante a ressurreição dos salvos, ou seja, a vida eterna. Então ele é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Por isso, o título desse subtópico. Em 1 Coríntios 2:2, versos 6 e 7 também, ele revela que Jesus é um mistério da sabedoria divina. Mas quando ele fala esse mistério, não é um mistério como se tem anteriormente das religiões mistéricas, que influenciava muito a cultura dos coríntios. Mas é um mistério que não estava revelado ainda, mas em Cristo foi revelado. Que ele era a sabedoria de Deus. Que ele que por meio dele, por meio do seu sacrifício, é que você alcança a vida eterna com Deus. E a cruz, a mensagem central que o apóstolo Paulo tinha nas suas pregações
e que ele afirma aqui de forma ampla, incisiva em 1 Coríntios, que é a mensagem da cruz, que era o tema central, era o motor central da mensagem para a igreja, que a cruz é a concretização mais completa para a vida eterna com Deus. Então, é por isso que era difícil para o grego, romano, judeu, aquele legalista, chegar ao conhecimento da verdade, a revelação em Cristo Jesus. Como aceitar alguém daquela forma, que questionou os regimes, os costumes, o sistema religioso da época em Jerusalém, questionou essa dominação pelo poder, como os romanos, a inteligência valorizada pelos gregos, e um Deus que se faz ser humano e habita entre os marginalizados, convive com os marginalizados, tem uma morte humilhante para a cultura, para o conceito da época. Como aceitar esse como seu Salvador? O apóstolo Paulo também não compreendia, mas ele entendeu que Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus, que garante a vida eterna com Deus. Para pensar, a verdadeira sabedoria vem do alto de Deus. Importante, Jesus Cristo é a revelação plena da sabedoria de Deus Pai. Tópico 3. A verdadeira sabedoria está em conhecer e reconhecer o Cristo crucificado. Subtópico 1. O orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, versos 26 e 27. Eu cito aqui nesse subtópico uma afirmação de Jesus no Evangelho de João 17 e 3. Ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Eu vou repetir. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Esta afirmação de Jesus é um grande obstáculo, o que era replicado na mensagem do apóstolo Paulo, um grande obstáculo para o mundo da época e para as pessoas que mesmo na igreja ainda pensavam como o mundo pensava. Ainda tinha como sabedoria o que o mundo tinha como sabedoria. Era impossível, um grande obstáculo para a sabedoria humana, conhecer a Deus, porque para conhecer a Deus, segundo a afirmação de Jesus e a mensagem do apóstolo Paulo, era preciso dar crédito à mensagem do Evangelho. Que mensagem era esta? A mensagem que só existe um Deus, que dentro daquela cultura já era uma grande dificuldade. Um único Deus, criador de todas as coisas. Não é aquele monte de Deus que eles acreditavam. E a Jesus Cristo. Que Jesus? Aquele que morreu na cruz. Aquela morte vergonhosa. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que garante a vida eterna. Então, é por isso que eu coloco como título que o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Porque quem se apega a essa condição em que se orgulhavam essas pessoas, ele não tem como chegar ao conhecimento da mensagem da cruz. Derruba por terra tudo o que eles afirmavam. Mas aqueles que se rendem, como o apóstolo Paulo o fez, um homem instruído, um homem poderoso, vamos dizer assim, na época, era igual àqueles que eles chamam de poderosos, que agiam como ele agia anteriormente. Essa mensagem que mudou a sua vida, e ele dava a sua vida, ele deu a sua vida por essa mensagem, pela experiência que ele teve com Deus. Por isso que a experiência com Deus fala muito forte. Essa experiência da transformação de vida. Por isso que no verso 17 ele diz que a sua pregação não consistiu em sabedoria de palavras. Diferente do que muitas pessoas que vai pregar o Evangelho e tentam demonstrar uma sabedoria que até não tem, que é privilegiar aquele conhecimento que as pessoas não alcançam, quer falar uma língua que as pessoas não entendem, para demonstrar que ele é superior intelectualmente falando, que ele tem conhecimento e etc, etc, etc. O apóstolo Paulo tinha, vamos dizer assim, humanamente falando, aonde se agarrar para demonstrar essa superioridade com relação à maioria que ali ouviam. Mas ele não se apegou a isso, ele se apegou à mensagem do Evangelho.
a mensagem da cruz. É interessante como o apóstolo Paulo diz que na cruz de Cristo o Senhor transforma a fraqueza em força. Aquele que era fraco, dentro daquele conceito, ele transforma em força. É a força para a igreja, é a força para os salvos, que é a morte de Cristo. Pois chama forte o que o mundo considera fraco. Para o mundo, aquela situação de Jesus na cruz era fraqueza, mas para os salvos é a fortaleza de Deus. E transforma força em fraqueza, pois chama fraco o que o mundo considera forte. Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. Então é por isso que o orgulho humano é derrotado na cruz. E infelizmente muitas pessoas, mesmo na igreja, não entenderam isso ainda. Estão se apegando a coisas banais, as coisas supérfluas, e deixando de lado a essência do Evangelho. Subtópico 2. O salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Versos 28 e 29. O apóstolo Paulo, no verso 29, ele afirma que confiar em si mesmo é vangloriar-se diante de Deus. Agora, quem é o ser humano para se vangloriar diante de Deus? Quem é o ser humano? Diferente do que era a cultura da época, Paulo afirma que Deus escolheu as coisas mais humildes, desprezíveis, que para aquela sociedade não tinha valor. É por isso que a experiência da cruz ensina a humildade. É por isso que Provérbios 16, ele afirma que o antídoto para o orgulho é a humildade. A humildade é o antídoto para o orgulho. É por isso que somente o salvo é que alcança a sabedoria por meio da cruz. O salvo, ele sempre agirá com humildade. Esse é o seu referencial. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria divina, leva a vida de prepotência, de arrogância. E a Provérbios ainda fala em 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, orgulho e arrogância não leva a nada. Então, essa lição é um momento de você que está me ouvindo, professor, aluno, levar também os seus alunos a pensar um pouco sobre isso, fazer uma análise, como que tem sido o seu comportamento. Será que você tem sido arrogante, orgulhoso? Como você tem tratado as outras pessoas? Pensa um pouco. Sabemos que aqui deixa bem claro que quem alcança a sabedoria de Deus, por meio da cruz, tem uma vida humilde, não uma vida de orgulho e arrogância, como eram as pessoas que questionavam o apóstolo Paulo. Terceiro subtópico, a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. É por isso que é impossível ao ser humano alcançar a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, sem olhar para a cruz. A cruz é o centro. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, analisou melhor o que significa realmente a cruz de Cristo? No verso 30, o apóstolo Paulo encoraja: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então Paulo fala aqui de propriedade de Deus, que eles foram separados, santificados por meio de Cristo. E aí que é revelada a glória de Deus. Aqui me faz lembrar do meu livro Cobiça e Orgulho, que eu comento ali sobre o livro da glória, como é considerada a perícope do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, que fala da glória de Deus. E quando você vai olhar o contexto é o contexto de sofrimento da cruz de Cristo. É ali que se revela a glória de Deus, diferente do mundo. É por isso que Jesus, a última oportunidade que tem com seus discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos, toma o lugar da pessoa mais humilde, mais simples, o trabalho mais desconsiderado, desprezado da época, para demonstrar que nós temos que seguir a nossa caminhada com humildade, respeitando as pessoas, amando as pessoas e usando as coisas. E não ao contrário, amando as coisas e usando as pessoas. Então é na cruz que se revela a glória de Deus. É por meio dela que o ser humano, que a humanidade alcança a reconciliação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele trabalha com essa necessidade de permanecer na fé. Como lá em Hebreus 12, 25 a 26.
Então, o apóstolo Paulo deixa claro que a glória não estava nos falsos mestres que promoviam partidarismo e divisões na igreja. Não era essa glória como muitos estavam atrás desses. A glória da igreja está na cruz de Cristo. A cruz que a conduz, que conduz você para a vida eterna com Deus. A glória de Deus está na cruz, aquela imagem desprezada pelos gregos, pelos romanos e pelos judeus, mas que foi abraçada pelos crentes, pelos salvos em Cristo Jesus, que reconheceram esta mensagem do Evangelho. E como Paulo se submeteu a esta mensagem e deram a sua vida por isso, crendo na vida eterna com Deus. Para pensar, o orgulho é fatal na vida do crente. Importante, o crente maduro que teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado somente para a glória de Deus. Considerações finais. O que nós aprendemos hoje nesta lição, a lição de número 4? Nós vimos que a cruz de Cristo é loucura para o mundo, o poder de Deus para os salvos, e prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Então nós vimos que para o mundo da época, como para o mundo de hoje também, essa mensagem do Cristo crucificado é uma loucura, mas é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós vimos também que a vida eterna e a verdadeira sabedoria não pode ser obtida por meio do legalismo religioso. Não é o legalismo que vai levar até Deus, algo que Deus não pediu, exageros, e nem por determinação humana. Não é o ser humano que, com base na sua sabedoria, no seu poder, que vai conquistar ou alcançar a verdadeira sabedoria de Deus. O texto diz que somente Deus é a verdadeira sabedoria e que garante a vida eterna. Por fim, nós vimos que a glória de Deus é revelada na cruz de Cristo. Diferente do que eles pensavam, aquilo que era loucura, que derrota o orgulho humano por isso, né? Porque quem se submete a Cristo, ele tem que jogar por terra essa confiança na sua própria sabedoria, no seu próprio poder, e conduz o salvo à sabedoria de Deus. Então é a cruz que conduz o salvo à sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é a revelação da glória de Deus. Pregue essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que salva, que transforma e que vai nos levar para a eternidade com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima lição, até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus continue abençoando você e a sua família.